Fala minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto Construindo Vencedores. E você é esse vencedor, você é um desses que serão aprovados aí no Enem e também pode levar em consideração que em outros vestibulares, beleza? Eu sou o professor Regis, professor de Geografia, e estarei com vocês hoje falando sobre revoluções industriais. Beleza? Galera, revoluções industriais que vai ser de extrema importância para vocês entenderem o porquê, né, desse desenvolvimento, até mesmo da globalização, o desenvolvimento ali do capitalismo, né, que vai ser tudo ligado ali, tudo voltado para a perspectiva de evolução, tá? Evolução de uns e nem tanto para outros. Tá? Lembrando que o Enem ele vai sempre te questionar e ele vai querer que você possa fazer o quê? Possa ser crítico, tá? O Enem ele é um vestibular para que pessoas assim como você, assim como eu, né, possamos pensar e analisar as questões que eles colocam ali para nós quando nós vamos resolver a nossa provinha, beleza? Galera, sem muita conversa, sem muita coisa, pega lá o seu papel, pega a sua caneta, o seu saquinho de pão e vamos anotar, porque é de extrema importância anotar todas essas perspectivas e fazer com que isso possa ser de extrema importância pra gente, porque o dia da prova tá chegando e nós vamos precisar revisar, tá? Então, para revisar você precisa estar com tudo anotado. Anota tudo, não deixa passar nada, porque a aula vai começar, a aula já começou, beleza? Galera, revoluções industriais, tá bom? Vamos lá então, vamos passar lá para o nosso slide, e nós vamos estar por aqui também, tá? O professor está aqui também no Instagram, qualquer coisa me siga por lá. Galera, slide na tela. Vamos colocar aí então revoluções industriais, aulinha bacana aí. E aí eu já tenho que falar para vocês o seguinte, que as revoluções industriais, elas são de extrema importância e vocês têm que entender que houveram três, tá? Três etapas da revolução. Primeira, revolução industrial. Segunda, revolução industrial. Coloca na sua folha aí, divide sua folha, faz o seu mapa, faz o seu esquema para ficar tudo certo. E terceira, revolução industrial. Volta aqui para mim. Galerinha, olha só. Quando eu falo de revolução industrial, eu quero que você tenha em mente essa primeira perspectiva. Vão ser três etapas, tá? Só que antes disso, a gente está passando por uma revolução, tá? Revolução agrícola, revolução urbana, né? As pessoas estão migrando das áreas rurais e estão indo para onde? Para a parte mais urbana, tá? O comércio está crescendo cada vez mais. O fim do feudalismo já está acontecendo lá por volta do século XV, século XVI, né? E o comércio ele cresce e ele cresce com uma nova perspectiva. E eu quero que vocês entendam o seguinte: vai ter uma galera que vai se destacar dentro dessa perspectiva, que são os ingleses. Isso mesmo, tá? Os ingleses são os pioneiros neste processo de revolução. Eles são os primeiros que vão começar a trazer essa perspectiva revolucionária para essa área, né? Então, eu falo para vocês o seguinte, eu falo que eles são os pioneiros, por quê? Porque foram eles que começaram ali a dar o pontapé inicial. E aí, dentro dessa perspectiva de revolução industrial, né,
de Revolução Industrial, a primeira parte aqui da Revolução vai ser exatamente com os ingleses. Vou colocar aqui as características para vocês, né? Características da primeira, da segunda, da terceira, e no finalzinho eu vou trazer para vocês uma nova perspectiva. Eu acho que o povo já está falando aí, né? Eu acho que os estudiosos já trazem consigo a perspectiva da quarta revolução industrial, e você vai entender que sim, nós estamos vivendo esse período, mas daqui a pouco eu falo isso com vocês. Vamos passar aqui no passo a passo, né? Essa perspectiva de revolução industrial sendo a primeira revolução, tá? Vamos passar para o nosso slide. Anota aí então, galera. Revolução industrial inicialmente já lá no século XVIII. Vamos colocar aqui de azul para vocês. Nós vamos ter aqui, ó, coloca aí assim, século XVIII. Quem são os pioneiros? Pioneirismo, acabei de falar para vocês, inglês. Beleza? E vocês vão colocar aí também carvão mineral. Por quê? Porque essa vai ser a principal fonte de energia dessa galera, tá? Então, carvão mineral. Carvão mineral também vai ser de extrema importância. E aí, galera, é importante você saber que dentro dessa perspectiva, nós vamos ter aqui a introdução de quê? Vou colocar até de outra cor para vocês. Nós vamos ter a perspectiva da introdução de máquina. Principalmente aqui na primeira revolução, nós estamos falando da máquina a vapor. Nós estamos falando aqui de uma expansão de mercado. E eu estou falando para vocês que dentro da primeira revolução industrial, nós temos aqui principalmente a perspectiva da expansão do mercado consumidor, tá? Mercado consumidor. Vocês vão ver que a produção ela vai aumentar, né? Vocês vão ver que tudo isso vai ser favorável para os ingleses, tá? E aí, galera, vou marcar aqui também para vocês o seguinte. Vamos colocar aqui, assim, ó. Coloca, deixa eu ver, de azul, azul bebê. Chora não, bebê. Aqui nós vamos ter isso aqui, ó. Ferrovias, exatamente, né? Esse produto ele vai chegar com mais facilidade em outros cantos. Nós vamos ter aqui uma expansão urbana. Expansão urbana. Logo, dessa expansão urbana, eles veem o quê? Uma oportunidade. Oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, tá? Tudo isso vai ser de extrema importância para que vocês possam entender a revolução, tá? Galera, volta aqui para mim. Então, vamos passar aqui, passando aí, primeira revolução industrial, primeira característica básica, século XVIII, tá? Quem não sabe algarismos romanos, coloca aí no cantinho assim, ó, século XVIII, para não esquecer. Lembrando que os pioneiros são os ingleses, o carvão mineral vai ser a principal fonte de quê? Energia. E eu quero que vocês entendam que agora nós vamos ter a máquina a vapor. A máquina a vapor vai possibilitar acelerar o ritmo da produção, tá?
Por quê? Porque agora nós vamos ter uma expansão de mercado. E essa expansão de mercado, ela requer que essa produção ela possa ser rápida, ela possa ser ágil. Tá? A gente sai da perspectiva do manual, onde se fazia tudo ali à mão, né? Manualmente. Lembra do tear, né? Do fio de algodão que estava lá, ó, pezinho no tear, fazendo a linha de algodão. Então, sai dessa perspectiva. Agora a gente traz a máquina para dentro das indústrias e faz com que essa máquina ela possa já continuar ali esse processo com mais velocidade, com mais precisão. Lembrando que dentro dessa perspectiva de primeira revolução industrial, ainda tem a utilização da mão de obra humana com muita precisão. A máquina ela precisa, né, da mão de obra humana, do manuseio dessa máquina, tá? Mas isso vai ser de extrema importância porque a máquina ela vai ter mais precisão ali deste momento. Ferrovias vão ser feitas. Por que as ferrovias? É muito mais fácil eu escoar a minha produção, fazer com que a minha produção ela vá para mais longe, que ela atinja mais cidades, ali dentro da perspectiva inglesa, né? Levando o meu produto, todo mundo vai conhecer o meu produto a partir de agora. Então isso vai ser genial, né? Os ingleses vão começar a expandir território, né? Território que de consumo, de produção e por aí vai, né? Nós vamos ter a expansão urbana. Lembra que eu falei para vocês? A galera agora está saindo da zona rural, está se instalando ali mais próximo das fábricas e fazendo com que essas fábricas possam ser a sua segunda moradia. Exatamente, vocês vão perceber que dentro dessa perspectiva de revolução industrial, as pessoas vão viver cada vez mais dentro das fábricas do que até mesmo dentro das suas próprias casas, né? O ritmo de trabalho vai ser muito acelerado, as pessoas vão trabalhar jornadas de trabalho longas, né? Mas isso nós vamos ver durante esse processo das revoluções. A gente ainda tem aí pela frente segunda revolução e a gente tem terceira revolução. E lá no finalzinho da nossa aula a gente vai estar falando sobre essa quarta revolução, que é o que a gente vive hoje, que é aquilo que é o nosso cotidiano, tá? Mas para a gente entender o nosso cotidiano, a gente volta um pouquinho ali nas perspectivas do passado, olha a linha de história aí também, né? Volta nas perspectivas do passado para poder entender o porquê deste processo, o porquê disso ser tão importante para a gente, né? Quem não viu aula de globalização, quem não viu aula de capitalismo, dá uma olhada nas outras aulas lá, tá? Porque está supipa, está muito bacana e vocês vão entender, até mesmo vão fazer ligamentos, né, entre essa aula de revolução industrial, mais desenvolvimento dos blocos econômicos, desenvolvimento da globalização e a questão do capitalismo que foi crescendo já nesse período aqui, né? O períodozinho que a gente fala que é a primeira revolução industrial, beleza? Galera, eles veem então com a expansão urbana o quê? A oportunidade. Oportunidade de quê? De crescimento. Oportunidade de desenvolver. Desenvolver. Tá? Então, isso vai ser de extrema importância. Tanto vão desenvolver que lá na frente nós vamos ter o quê? Segunda revolução industrial. Quando eu falo de revolução para vocês, eu estou falando de algo que é modificado, tá? Eu estou falando de algo grandioso, que se transforma, que transforma a vida de todos que estão participando ali deste processo, tá? E aí, por que a gente estuda revoluções aqui em geografia? Porque tudo que está relacionado à modificação do espaço geográfico que nós estamos vivendo, tudo isso vai ser relacionado também à geografia, não só a história, né? Não só a sociologia, né? Não só a filosofia, tudo vai estar entrelaçado, vão estar ligados, correlatos ali uns com os outros,
tá? Daqui vocês vão ver que vão surgir vários outros temas que vai ser importante a gente tá entendendo aí ao longo das nossas aulas, beleza? Galera, vamos então para nossa segunda revolução industrial. Vamos colocar aqui todos os tópicozinhos, anota tudo certinho para ficar bacana aí para vocês. Volta para o nosso slide e nós vamos colocar aqui as características. Vou colocar aqui de azul mesmo para vocês. Vamos colocar aqui, ó. A segunda revolução industrial, ela vem com essa perspectiva. Metade do século XIX. Nós temos isso aqui também. Quem que vai estar sendo o pioneiro agora? Aqui nós tínhamos quem? Os ingleses. Aqui nós vamos ter Estados Unidos, nós vamos ter Japão e nós vamos ter França, que são os principais. França e Alemanha. Lembrando que tem outros, tá? Mas esses são os nossos principais. Agora, a nossa fonte de energia será o quê? O petróleo. Será o petróleo. E outra coisa bastante interessante, a eletricidade. Agora, galera, a gente foge daquela perspectiva da máquina a vapor e a gente vai para a perspectiva de quê? Fala aí para mim, do motor a explosão. Cadê a caneta que não vem? Pronto, veio a caneta. Coloca aí. Agora a gente sai da perspectiva da máquina a vapor. A gente sai da perspectiva da máquina a vapor e volta para cá, ó. Volta não, né? A gente introduz, na verdade, aqui agora o quê? Motor a explosão. Aqui a gente vai ter, pessoal, também a expansão industrial. De quê? Da indústria de base. E aí vocês vão entender quando a gente for ver os tipos de indústrias, tá? São vários. Nós vamos ter aqui, galera, ó, um aumento da produção. Se aqui na primeira já tinha uma produção avantajada, aqui a produção vai ser maior ainda. Produção em massa. Lembra lá do Fordismo? Pois é, produção em massa. Nós vamos ter uma aula aqui também de sistemas de produção, tá? Dentro dessa perspectiva das revoluções industriais, tá bom? E aí, nós vamos ter isso aqui, que vai ser de extrema importância. Por quê? Nós temos o American Way of Life, o modelo de vida americano. Por quê? Por quê? Vocês vão entender, tá bom? Vocês vão entender. E aí, vamos voltar aqui para o nosso... Vamos voltar aqui para a gente entender isso aí. Galera, nós temos agora a segunda revolução industrial. A gente sai do pioneirismo dos ingleses, né? Os ingleses dão o pontapé inicial, mostra que é possível ter um desenvolvimento, um crescimento, né? É possível atingir outros locais por meio das ferrovias e isso vai melhorar. Eu falei para vocês que revolução é transformação no geral.
né? É transformação de um todo, tudo vai ser modificado. Então, quando a gente fala já de segunda revolução industrial, a gente está falando do século XIX, tá? Segunda metade ali do século XIX, aonde nós vamos ter Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e outros países caminhando para o quê? Para o desenvolvimento, aumentando cada vez mais mercado consumidor, aumentando cada vez mais o ritmo de se produzir as coisas e logo nós vamos ter o quê? O escoamento desse produto, né? Vai haver as trocas comerciais, né? No caso, favorecendo o enriquecimento, o capitalismo, né? Vai haver essas trocas aonde os países vão começar a trocar os seus produtos visando cada vez mais o lucro, né? O enriquecimento, tá? E aí eu falo para vocês o seguinte, nós vamos ter aqui agora a perspectiva do motor a explosão. Se o ritmo era acelerado com a máquina a vapor, agora não. Agora a gente tem um motor aqui, ó, a combustão. Vocês vão ver que a perspectiva automobilística nessa época vai crescer enormemente. Nós vamos ter o modelo fordista, né? Linhas de produção fazendo com que o produto ele seja ágil dentro das fábricas, que esse produto ele saia com mais rapidez de dentro das fábricas, né? Nós vamos ter acumulação de produtos dentro dessa perspectiva do Fordismo, né? Para que esse produto nunca falte na mesa ou então na casa das pessoas. É por isso que eu coloquei aqui para vocês a perspectiva do American Way of Life, que quer dizer o quê? Modo de vida americano. Aqui a gente está falando, né, daquele períodozinho bacana ali depois, né, da Primeira Guerra Mundial, né, aonde os Estados Unidos eles vão ser os caras que vão estar em alta, né? Os Estados Unidos vão estar crescendo rapidamente, se industrializando rapidamente e sendo modelo para outros países, né? Países ali do seu continente e países de outros continentes também, tá? Então, os Estados Unidos traz essa perspectiva do modelo de vida americano. E aí eu quero que vocês coloquem aí por que deste modelo de vida? Porque ele traz, pessoal, para vocês a perspectiva de quê? A perspectiva de felicidade. Felicidade. Quem está dentro dessa perspectiva aqui do modelo de vida americano é mais feliz, né? Eu quero que vocês coloquem aí também a perspectiva do consumo. Consumo, o aumento do consumo cada vez mais diário, né? E aqui nós temos outra coisa que vai ser de extrema importância também para você colocar aí, é a propaganda. Propaganda. Três coisas, opa, volta aí. Três coisas de extrema importância dentro do modelo de vida americano, né? Agora você tem a possibilidade de ter geladeira dentro de casa, liquidificador. Você tem a possibilidade de ter o quê? Um carro facilitando aí a sua vida, né? Você vai ter a melhoria das estradas, né? Onde as pessoas vão poder usar os seus carros e mostrar que o modo de vida americano é bacana, né? E tudo isso é dentro desse processo da segunda revolução industrial, se encaminhando já ali para a terceira revolução industrial, porque vocês vão ver que sempre um vai estar puxando o outro, né? Primeira revolução industrial, nós temos aí máquina a vapor, né? Segunda revolução industrial, nós vamos ter motor a explosão e logo nós vamos ter o desenvolvimento dessas coisas. A gente sai da perspectiva do uso do carvão mineral e usa petróleo, né, como fonte de energia. Coloca aí para você não esquecer que esse petróleo aqui, ele vai ser a fonte de energia. Vou até marcar aqui para vocês que esse petróleo aqui, ele vai ser o quê? Pode colocar fonte de energia. E isso vai ser de extrema importância, tá?
Isso vai ser de extrema importância para você entender essa transformação, essa modificação do que? Das revoluções, de uma revolução para outra, tá? Então, sem mais delongas, vamos colocar as características da terceira revolução. Terceira revolução vai acontecer agora e vocês vão entender como, né? Quais são as características dessa terceira revolução. Bora lá? Vamos voltar para o nosso slide e aqui nós vamos colocar essas perspectivas. Deixa eu mudar aqui a corzinha da nossa caneta. E aí você vai colocar assim, ó, metade do século, metade do século quê? Se ali a gente está falando do século XIX, aqui a gente já está basicamente no século XX. Nós vamos ter aqui um meio técnico, científico. Olha a ciência evoluindo. Meio técnico, científico, informacional. Aqui nós vamos ter também produção que? Flexível. A produção, vou até colocar aqui para vocês, produção é melhor. Coloca aí na folhinha de vocês. Isso aqui, ó. Produção flexível. Beleza? E aí, nós vamos ter outra característica que vai ser de extrema importância. Vou até mudar a corzinha aqui para vocês. Muda aí também, se possível, tá? Muda aí, se possível. E aí vocês vão colocar isso aqui. Agora a gente tem a internet. Lembra que a gente está falando de técnico científico informacional, tá? Agora a gente vai ter o que a gente falou na aula específica, que você vai dar uma olhada. Globalização, tá? A gente falou de globalização. Então procura lá a nossa aulinha de globalização. Nós vamos ter aqui também a perspectiva técnico, na verdade, tecnologia, o que? Mais mercado, a procura, né, por tecnologia, o emprego visando tecnologia, né? Nós vamos ter também, pessoal, outra coisa aqui, ó, produtos sofisticados. Beleza? Produtos sofisticados. Ou seja, a era da informação. Nós vamos ter perspectivas diferentes agora. A gente já está falando do século XX, algo mais moderno, algo mais tecnológico, mais voltado ali para a perspectiva da produção flexível, aquela produção que era exagerada, que era para poder guardar, né? Aquela produção que era um pouco mais rígida ali, na perspectiva de ser acelerado a todo instante, ela vai ter uma quedazinha. Por quê? Porque agora se vai produzir com a perspectiva de quê? De oferta e procura, né? A propaganda que era utilizada lá na segunda revolução industrial, ela vai ser aprimorada. Então, antes mesmo que o produto ele entre na casa das pessoas, ele já é vendido. E dentro dessa perspectiva de vender o produto antes dele adentrar a casa das pessoas, né? No caso pela propaganda, quando a gente tem a certeza de que vai ser comprado aquele produto porque foi anunciado, a gente produz porque a gente sabe que já foi comprado, né? Então a flexibilidade na produção vai ser de extrema importância.
tá? E isso vai ter um modelo específico que vai ser o toyotismo, né? A gente sai da perspectiva do fordismo, né? Produção em massa, em larga escala, acumulação dessa produção, e isso vai ser consequência até mesmo lá da quebra da Bolsa de Nova York, da crise de 29, tá? Então, essa produção agora, ela se torna uma produção mais segura. Vai haver mais logística nessa perspectiva de produção, né? Mas isso a gente leva para onde? A gente leva lá para a quarta revolução industrial, onde o sistema logístico vai ser aprimorado, né? A produção ela vai ser um pouco mais controlada para que não tenha perda, né? Desse produto, não tenha perda de capital, né? A perspectiva econômica, tá? A perspectiva dos acordos que irão ser feitos. Então tudo vai estar ligado aqui nas revoluções, tá? Quando eu falo de terceira revolução industrial, eu falo de internet, anos 90, né, aqui no Brasil, quando a internet já estava chegando ali, a gente mudando lá para os anos 2000 e a internet naquele computador de tubo branco. Não sei se você teve, né, essa oportunidade de ver ou então de possuir na sua casa, né? Então a internet ela chega fazendo com que haja o quê? Uma globalização, uma evolução das coisas. Quando eu falo de globalização, vou até colocar aqui para vocês, eu vou colocar para vocês porque é importante. Quando eu falo de globalização, eu estou falando, pessoal, de que? Evolução, de evolução. Mas eu falo para vocês também aqui de desigualdade, tá? Uai, professor, como assim? Evolução por quê? Porque vai trazer benefícios para várias pessoas, mas ao mesmo tempo que traz benefício para muitas pessoas, outras pessoas não vão receber, né, essa perspectiva do mundo globalizado, né? A gente vai ver que vai demorar grupos, né, de pessoas em si, né, vai haver muito preconceito dentro dessa perspectiva do mundo globalizado, né, vai haver muita disputa, né, então a gente percebe que essa globalização ela vem ali no meio termo, bom para uns e ruim para outros, né, mas isso a gente conversa nas nossas outras aulas. Assiste a aula de globalização, você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando, beleza? Galera, e aí eu tenho que ver que dentro dessa perspectiva de internet, quando a gente fala aqui de evolução e tudo, e a gente fala de mundos, na verdade de mundo e de continentes, a gente fala que essa internet aqui ela vai ser de extrema importância porque ela vai me ligar o quê? A civilizações, a outros continentes, né? Então eu vejo que essa internet aqui ela vem fazendo o quê? O papel de ligar as nações e de imediato, tá? De imediato, o que aconteceu lá no Japão, daqui a um tempinho, em menos de minutos, eu já estou sabendo por quê? Porque a internet ela possibilita isso pra gente. Por que a gente fala que é uma perspectiva informacional? Justamente por isso, em pouco tempo eu sei o que está acontecendo do outro lado do mundo. Entende? Então, olha só a possibilidade da internet de fazer com que eu esteja inteirado em todas as coisas, tá? E aí, quando eu falo para vocês, na perspectiva ali de globalização, onde eu falo de desigualdade, é porque nem todo mundo ainda tem acesso a essa internet. Nem todo mundo ainda tem acesso ao quê? A essa perspectiva de estar ligado a outra nação, de saber o que se passa no mundo, né? Então, eu quero que vocês entendam isso. E isso pode cair na provinha de vocês. Isso pode estar lá na questãozinha que vai ser a questão chave da sua aprovação, tá? Não é só perspectiva de saber matemática, português, história e tudo. Não.
é de estar inteirado às coisas, tá? E a geografia te traz isso, beleza? Galera, vamos voltar aí para o nosso slide, porque vem mais informação aí. Lembra que eu falei para vocês sobre a perspectiva da quarta revolução industrial? Então eu vou colocar aqui para vocês quarta revolução industrial. E dentro dessa perspectiva de quarta revolução industrial, eu quero que vocês tenham conhecimento de que vai haver tecnologias principais. Tecnologia, né? Tem uma aluna minha que gosta muito quando eu falo isso. Tecnologias principais. Olha a modernidade onde chegou, né, gente? Olha onde nós chegamos com tanto progresso, né? Óbvio que o Brasil chegou um pouquinho atrás, tá? E vocês vão entender isso porque a gente vai ter uma aula falando de revolução aqui no Brasil, beleza? Então coloca aí também inteligência artificial. Inteligência artificial, as nossas IA. Nós vamos ter internet das coisas. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Nós vamos ter outra coisa muito interessantíssima aqui na quarta revolução industrial: impressão 3D. Galera, isso aqui é revolucionário. Nós vamos ter isso aqui, ó, biotecnologia, e ao mesmo tempo nós vamos ter nanotecnologia. Outra coisa de extrema importância que a gente usa com muita frequência, principalmente nós professores, né? É isso aqui, ó, computação em nuvem. Beleza? A gente usa muito isso. E aí, eu vou trazer outras perspectivas aqui para vocês também. Coloca aí fonte de energia. Lembra que tinha fonte de energia na primeira, segunda e terceira? Agora nós vamos ter também na quarta. Fonte de energia. Qual, professor? Me diz aí o que é tão revolucionário pra gente agora. Isso aqui, ó. Integração de fontes renováveis. Com redes o quê? Inteligentes. E aí, a gente passa também por a questão da transformação, tá? Transformação. Vamos colocar aqui para vocês. Assim, ó. Coloca aí. Quando eu falo de transformações, que tipo de transformação? Que tipo de transformação, professor? Fala aí pra mim. Coloca aí, pessoal, assim, ó. Indústria 4.0. Ou seja, fábricas
inteligentes, beleza? Só que aí, consequentemente, a gente vai ter outra coisa importantíssima. Eu vou colocar aqui para vocês, e aí coloca também aí na folhinha de vocês, tá? Eu falei para vocês que vai haver impactos. Então, com certeza nós vamos ter isso aqui, ó. Impactos sociais. Lembra que quando eu falo de revolução, eu falo de transformação de tudo, principalmente transformação na vida do ser humano. O modo de pensar, o modo de falar, o modo de agir vai ser totalmente vai ser totalmente diferente. Então nós vamos ter transformações aonde? No mundo de trabalho. Eu vou ter desafios, mais desafios éticos, e sociais. Como, por exemplo, pessoal, na perspectiva de que privacidade, na perspectiva de vigilância, e principalmente nisso aqui, ó, desigualdade. Então, eu vou ter também outra coisa: educação voltada para habilidades digitais. Educação voltada para o meio digital, beleza? Quando eu falo desse meio digital, eu falo de tudo, tá? Porque tudo está integrado agora. E junto a isso, quando eu falo de integração do meio digital, eu estou falando de um modo de pensar, que é o pensamento crítico. Beleza? Pensamento crítico. E por fim, eu vou até mudar aqui para vocês de novo. Vamos colocar aqui de verde economia, que é uma das coisas principais da quarta revolução industrial. Economia. Quando eu falo de economia na quarta revolução industrial, eu estou falando de um novo modelo de capitalismo, tá? E esse modelo de capitalismo é o de plataformas e dados, ou seja, um capitalismo voltado para o quê? Plataformas e dados. Beleza? E agora a gente vai pegar isso aí, destrinchar isso aí rapidão para ficar bom, para ficar agradável. Beleza? Quarta revolução industrial, ela está acontecendo, tá? Por isso que a gente não tem uma data em específico a ser colocada aqui. Eu quero que vocês entendam que a gente está vivendo um momento onde a tecnologia é a principal, né? É o principal marco da quarta revolução industrial. A gente tem inteligência artificial, internet das coisas. Imagina só você programar a sua geladeira
E ela vai te dizer tudo que está ali dentro, tudo que está para vencer, tudo que você tem, né? O que está faltando para poder você fazer compras, né? Olha a Alexa, o que a Alexa faz hoje, né? Ela controla a sua casa por comandos de voz, pelo seu celular, né? Então, tudo isso é internet das coisas. Olha a questão da impressão 3D, pessoal. Já é possível fazer, sabe o quê? Coração em 3D, tá? Você sabe que isso é revolucionário, porque não é fácil conseguir um coração para fazer um transplante, mas a gente tem a perspectiva de quê? De um coração em 3D agora, né? Então a gente tem biotecnologia, a gente tem nanotecnologia, tudo isso fazendo com que a modificação do espaço geográfico em si, ela possa acontecer assim, ó, rápido, né? A modificação do teu espaço onde você está inserido, né? Então a gente tem a perspectiva da computação em nuvem. Lembra que antigamente a gente tinha que pegar disquetes, né? Lá no início da internet a gente pegava um disquete. Quem não sabe o que é um disquete, pelo amor de Deus, procura na internet, dá o Google aí, procura o que é disquete e veja o que a gente tinha que enfrentar naquela época, né? Imagina só, agora não, agora é tudo na nuvem, né? Não é essa nuvem do céu, tá? É a nuvem da internet, tudo vai estar lá, o processamento todo vai estar lá, né? Os arquivos que você tem aí em segredo, né? Lembra aquele arquivo? Ele pode estar lá na nuvem, beleza? Né? Então nós temos uma nova fonte de energia também que eu coloquei aí para vocês, né? Olha para o mapa aí de vocês, olha para o esquema de vocês aí, como que tá a perspectiva da fonte de energia agora, integração de fontes renováveis, né? Agora a gente começa a pensar, olha só, é tardiamente, mas a gente começa a pensar um pouco mais nessa perspectiva de fontes renováveis de produção de energia, né? Não é só usina hidrelétrica. Não é só usina hidrelétrica que a gente vai ter novas redes interligadas ali, possibilitando o quê? Energia, né? Eletricidade também, né? A gente tem transformações. Que transformações? A indústria agora, ela também passa a ser parte da internet das coisas. Por quê? Porque a indústria sozinha, por si só, as fábricas, elas estão se modificando. E aí eu entro dentro da perspectiva já lá da nossa terceira revolução industrial, que eu falei para vocês o seguinte, olha só o que eu falei para vocês. Eu falei da questão da desigualdade, né? Eu falei para vocês que essa desigualdade ela vai acontecer. Se eu tenho uma indústria inteligente, eu tenho o quê? Pessoas que não trabalham nessa indústria, né? Então essas pessoas não vão ser integradas a essa quarta revolução industrial. Imagina só, galera, né? Imagina só, tá? Então nós vamos ter impactos sociais. Que tipos de impactos sociais que eu venho falando com vocês? Transformações no mundo de trabalho. Se você não está qualificado, se você não está inteirado a todo esse processo tecnológico, você fica para trás. Então, vai haver uma desigualdade aí, porque você não está no mesmo nível de quem já está capacitado. Você tem que se capacitar, galera. Entendeu? Você tem que estar capacitado. E aí entra a questão dos desafios éticos e sociais. Por quê? Quando eu falo de desafio ético-social, você já teve aquele pressentimento que você está sendo vigiado a todo momento? Aí eu falei do tênis da Nike, que eu quero ter o tênis da Nike. O que aparece no teu Instagram, na mesma hora, o tênis da Nike aparece no teu Instagram, né? Então, olha só, parece coisa, né, ali de, sei lá, premonição? Não. Mas é porque tudo está interligado, os seus dados estão interligados, né? Então, você tem a perspectiva da vigilância, você acha que está sendo vigiado todo instante, e sim, está sendo vigiado,
né? Por quê? Porque a globalização, a tecnologia é isso, é a evolução de tudo. Dentro do processo de globalização, quem está por trás das grandes empresas, das grandes multinacionais, tem que estar inteirado do que você está pensando para poder vender o produto para você, entende? Então, é isso, nós vamos ter desigualdade, tá? Porque nem todo mundo está inteirado neste mundo tão tecnológico que a gente está vivendo, tá? Nós vamos ter educação voltada para o meio digital, voltado para o pensamento crítico, tá? E nós vamos ter uma economia agora voltada para um capitalismo, aonde nós vamos ter as plataformas e dados, tá? Quando eu falo de plataforma e dados, eu falo até da perspectiva das moedas digitais, tá? Moedas digitais, bitcoins, né? Bitcoins. Imagina você ficar rico só com uma moeda de bitcoins, né? Então, você tem que estar inteirado a essas coisas, tá? Repito, quarta revolução industrial, ela está acontecendo e você não pode ficar para trás, beleza? Galera, sem muita conversa, vamos partir para as nossas atividades, só para ver se a gente fixou esse conteúdo rapidamente, para ver se vai ser tudo bacana, beleza? Galera, volta aí para o nosso slidezinho, atividade, porque é hora de praticar, beleza? O sistema fábril inglês, no fim do século XVIII e início do século XIX, acionou um processo de esvaziamento das cidades. Pelo contrário, não é esvaziamento, tá? Decadência da monarquia inglesa. Opa, pode ser, pode não ser. Quem é que está crescendo agora? Tem uma burguesia aí crescendo, né? Tem o pessoal que está ficando mais poderoso, certo? Então, decadência da monarquia inglesa? Será que é ela que está caindo aí agora? Ascensão social da classe trabalhadora. Aproximação entre os operários e patrões. Aproximação entre operários e patrões. Não é aproximações. Pelo contrário, o operário ele vai ter que trabalhar cada vez mais para os patrões. Quando a gente fala de revolução, tá? Revolução industrial, os operários vão ter longas jornadas de trabalho, tá bom? Então, presta atenção para não errar na hora da prova. Deteriorização das condições de vida e de trabalho. A questão mais correta para vocês será letra E. Beleza? Letra E. A Revolução Industrial ela vai contribuir diretamente para o que, pessoal? Para uma deteriorização na condição de vida das pessoas. As pessoas vão trabalhar bastante e não vão ter tempo suficiente para cuidar de suas próprias vidas. Beleza? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver. Letra E. Acertou! É isso. Uma das áreas que ficaram marcadas por terem tido um grande desenvolvimento durante a terceira revolução industrial foi o quê? A robótica, maquinário têxtil. Maquinário têxtil? Maquinário têxtil, estou falando de quê? Primeira revolução industrial, pelo amor de Deus. Siderurgia, química ou todas as alternativas acima. Galera, quando eu falo para vocês de terceira revolução industrial, eu estou falando de uma tecnologia avançada. E eu estou falando especificamente disso aqui, tá? Lembre-se que a partir daqui a gente dá o pontapé inicial, ou seja, da terceira para a quarta. E é isso aqui que vai começar a revolucionar as fábricas, tá bom? A robótica. Beleza? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver. Acertou! Acertou, é isso aí. Volta aqui pra mim. Galera, muito obrigado por acompanhar essa aula até aqui. Aula grande. Mas o teu foco é maior. O teu foco é maior e você vencerá, tá? Então, galera, se ficou cansativo,
bota aí no 1.5 do YouTube, acelera esse vídeo, mas não deixa passar nada, tá? Porque essa aula vai te levar à aprovação. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula, galera.